Chega mais que hoje eu vou contar uma história que aconteceu com uma brazuca lá no Vietnã. Mas poderia ter acontecido em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Ela estava no meio de um passeio quando perdeu a memória. Tipo, não tinha ideia de onde ela estava e nem como tinha ido parar lá. Já imaginou se isso acontece com você? Você não tem ninguém ali por perto que você conheça? Tipo, não tem uma pessoa assim confiável ao seu redor? Pois foi isso que aconteceu e mais. Por conta aí desse apagão, ela teve que fazer uma cirurgia às pressas e não foi qualquer cirurgia. Foi uma cirurgia no cérebro. Essa história vai ter uma pegada de misticismo, dos sinais do universo, uma coisa assim meio de crença e de fé. Gosta de histórias assim, que tem a ver com espiritualidade? Que tem a ver com acreditar e ter fé? Então, já curte esse vídeo se estiver assistindo no YouTube. E dá 5 estrelas pra gente se você está ouvindo no Spotify. E deixa um comentário na Apple Podcast. E vai ter fotinhas no Instagram. Na hora que terminar aqui, corre lá pra ver. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Gabriela. A Gabi foi fazer uma pós-graduação na Índia. Ela é formada em Direito, mas descobriu mesmo a vocação dela no yoga. Então ela estava estudando yoga lá na Índia e vira e mexe ela viajava para os países da Ásia para visitar. Que sonho, né? Maldivas, Bali, aquele mar azulzinho, lindo demais. Bom, numa dessas tours ela foi para Tailândia e de lá a ideia era ir para qualquer lugar. A Gabi tem essa coisa de viajar meio sem programação, tipo, onde ela sentir que tem que ir, ela vai. Uma coisa meio de instinto. Daí teve um dia lá que ela estava na Tailândia, sentada na praia, pensando no próximo destino, quando visualizou um mapa mundi na cabeça dela. E dentro dessa visão, ela viu uma luzinha brilhando ali num lugar aleatório. E esse lugar aleatório é o Vietnã. A Gabi achou que isso era um sinal, que ela tinha que estar aonde a luzinha piscava no mapa e pensou: é para lá que eu vou, e partiu o Vietnã. Bom, chegando lá no Vietnã, a ideia era explorar, conhecer o país inteiro. O país é pequenininho, né? Uma coisa bem mochilão mesmo. Nessa coisa aí de experimentar coisas novas, a Gabi resolveu fazer uma trilha. Essa trilha era bem isolada, bem no meio da floresta mesmo. Foi assim, ela foi para uma cidade pequena, se hospedou num albergue, todo mundo que estava nesse albergue estava lá justamente para fazer essa trilha. É um caminho famoso e tal. Daí ela conheceu esse pessoal e no dia seguinte eles iam sair em grupo para a trilha. Só tem um detalhe, no meio dessa trilha ia ter uma cachoeira. Essa cachoeira tinha uma queda de 11 metros de altura. Não era assim, fazer a trilha para ver a cachoeira, não. A cachoeira fazia parte da trilha. Então ia chegar num determinado ponto que todos iam ter que pular, que saltar esses 11 metros. Tinha lá uma opção de descer um pouco e saltar 7 metros, mas o emocionante é saltar lá de cima, né? Eu também acho assustador. 11 metros de altura, para a gente ter uma noção, é um prédio de 3 andares. E tem mais a profundidade do poço, do rio, eu não sei como é que era a base lá de onde ela ia cair. Mas para Gabi, esse era o grande tchan da parada, fazer a trilha e saltar nessa cachoeira. Ela já estava acostumada com esse tipo de aventura. Esse grupo aí que a Gabi conheceu no albergue tinha umas 15, 20 pessoas, cada um de um canto do mundo e só a Gabi de brasileira. Como ela chegou um dia antes, ela teve um tempo de trocar uma ideia ali com eles. Eu falo chegou um dia antes no albergue. Ela teve um tempo, então, de conhecer um pouquinho, aquela coisa, de onde você é, o que você faz, esse tipo de conversa bem comum em albergue, quem já foi já sabe o que eu tô falando. Só deu tempo para isso também, né? Uma noite só antes da trilha.
Aí no dia seguinte eles acordaram bem cedo e saíram com guia. Importante falar aqui que a Gabi estava lá sem conhecer ninguém. Mas ela ia fazer essa trilha com esse grupo que estava hospedado no hostel, né, no albergue. E mais 2 guias lá da região. Beleza, aí caminharam lá, trilha bem raiz mesmo, meio do mato, e depois de mais ou menos meia hora, chegaram na Cachu. Gente, pensa numa coisa linda e alta. Você vai ter fotos dessa belezura lá no nosso Instagram, corre lá pra ver. Então, chegando lá, a Gabi fez o que todo mundo estava fazendo. Colocou o colete salva-vidas e pulou. Ela escolheu o ponto mais alto mesmo, já que era para ter adrenalina, vai direto nos 11 metros de queda d'água e se jogou. Mas uma coisa não saiu como esperado. Quando a Gabi caiu, ela caiu torta e bateu a lateral da cabeça com toda a força na água. Nessa batida, eu acho que ela estava com a boca aberta e a arcada dentária dela também bateu com toda a força. Não quebrou nada não, os dentes ficaram intactos, mas ela sentiu muita dor nessa região aqui da mandíbula. Ela me contou que a sensação de cair na água foi como uma batida, tipo uma pancada na cabeça. Só que quando ela voltou à superfície, quando a gente pula, né, a gente afunda na água. E aí depois de mergulhar, de voltar à superfície, a Gabi olhou ao redor, para aquela mata, para aquela cachoeira, para aquele povo que estava junto com ela na excursão e pensou: aonde eu tô? Gente, deu um branco total. Ela não fazia a menor ideia do que estava fazendo ali e muito menos quem eram aquelas pessoas. Eu tenho a impressão que ela sentiu aquela sensação que a gente tem quando acorda assustado, sabe? Depois de um sonho, um pesadelo, sem saber aonde que a gente tá, principalmente quando dorme em quarto escuro. Sabe aquela coisa, aquela agonia, tipo, aonde eu tô, o que eu tô fazendo aqui? Então, só que no caso do sonho, é rapidinho, né? Logo a gente vê que tá na cama, que tá no quarto, enfim, e tá tudo certo. No caso da Gabi, não. Ela tava ali no meio do nada, numa cachoeira, no meio do mato, com uma galera que ela nunca tinha visto na vida. Com uma dor muito forte na boca, a primeira coisa que a Gabi fez foi perguntar para uma menina lá que estava do lado se ela tinha dente. Eu acho que deu alguma coisa ali na cabeça dela que nem os dentes ela estava conseguindo sentir na boca. A Gabi queria saber se os dentes ainda estavam lá na boca. Imagina, sei lá, nadando de boa e vem alguém te perguntar se tem dente na boca. É no mínimo bizarro, né? Bom, ali a galera já sacou que tinha coisa errada com a Gabi. Ela não perdeu toda a memória dela não, mas ela esqueceu tudo o que aconteceu com ela desde que saiu do Brasil, quero dizer. Ela perdeu 7 meses de memória. Por isso, ela não sabia nem que país ela estava. O pessoal do grupo começou a ficar assustado com as perguntas dela, tipo: aonde que a gente tá? Quem são vocês? Loucura, né? A Gabi só via aquele monte de gente não familiar com cara de assustado e cochichando alguma coisa relacionada a vazamento de sangue no cérebro. Eles estavam pensando que a queda durante o salto na cachoeira podia ter afetado o cérebro da Gabi e por isso ela estava com amnésia. Desesperador, né? Mas a Gabi teve uma reação diferente. Ela me disse que fez um zoom out e viu a situação toda de fora. Deixa eu explicar aqui de outro jeito. Foi como se ela ou a consciência dela tivesse saído do corpo e assistindo tudo o que estava acontecendo ali do alto, olhando o que estava acontecendo e falando: fica calma e respira. Ah, porque tem essa. A gente associa muito yoga à atividade física, né? Mas o yoga tem muito mais a ver com respiração. Tem respiração na atividade física, tem respiração na meditação, dos yogis, né? Então era tranquilo para a Gabi enfrentar uma situação complicada assim, só respirando. Fica até uma dica aqui.
tá num perrengue grande, tipo uma emergência ou numa situação desesperadora, tenta parar e respirar. Eu sei que parece bobo, mas o que acontece? Quando a gente respira, muda o fluxo da coordenação sanguínea dentro do nosso corpo. Isso faz a gente dar uma apaziguada na tensão cerebral, né? Nos pensamentos, na mente. Então, na hora do desespero, se conseguir lembrar, respira. A Gabi lembrou e foi isso que deixou ela tranquila. Ela teve tempo de assimilar, de mandar as informações para o cérebro, de que tinha que ficar calma, não tinha outra coisa a fazer ali naquele momento. No meio da floresta, com uma trilha inteira pela frente. Bom, aí depois que todo mundo tinha pulado a cachoeira, eles seguiram pela trilha. A Gabi seguiu nessa, né, sem saber onde estava, o máximo que ela tinha ali eram as informações do pessoal que tinha passado para ela. Um dos companheiros de trilha era médico da Holanda e falou para ela procurar um médico assim que chegasse na cidade, né, o mais rápido possível. Aos poucos, conforme ela foi andando, ela foi lembrando, né, de algumas coisas e o pessoal também foi ajudando. Eles não sabiam muito sobre elas, mas sabiam que a Gabi era brasileira, que estava morando na Índia para fazer uma pós em yoga. O básico, né? Pelo menos ela recuperou essa última memória aí que estava faltando. Quando chegou no albergue, a Gabi acionou o seguro de viagem dela. Ah, gente, a sorte é que ela tinha um seguro de viagem, porque senão ela ia ter que vender um rim para pagar todas as despesas. Eu falo isso porque ter um plano de saúde de viagem foi fundamental. Eu diria até que se ela não tivesse esse plano, talvez ela nem estaria viva, mas... ou teria passado por um perrengue ainda maior. Calma que a história da Gabi tá só começando. Esse lugar que a Gabi estava ficando era 6 horas, essa cidadezinha pequena que eu falei para onde ela foi, né, onde tem um albergue e tal. Essa cidade fica 6 horas de Saigon e Saigon é uma das principais cidades do Vietnã. Daí lá ela conseguiu que o seguro pegasse ela para chegar até lá, para que eles fizessem esse transporte entre a cidade pequena e Saigon. Lá em Saigon, ela já foi de cara para um hospital. O médico que atendeu a Gabi não falava muito inglês e ela só entendeu que ela não podia viajar e que tinha que ficar lá para fazer uma cirurgia. Esse médico vietnamita mandou ela esperar o cirurgião chegar para fazer uma operação. A Gabi não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Ela só sabia que esse médico ia chegar dali uns dias, mas assim, tipo... Que cirurgia? O que esse médico vietnamita tá falando? Como assim? Bom, e foi só isso. A Gabi, claro, né? Não tava entendendo nada. Isso só faltava 3 dias para ela voltar para a Índia. Ela tinha passagem e tudo mais. Ela nem esperou nada e foi mesmo embora para a Índia. Isso porque o médico falou que ela não podia viajar de avião. Mas, gente, complicado, né? Sei lá, num país que você não conhece ninguém, que está sabendo ali que tem coisa errada com você, ou pelo menos suspeitando, mas não entende o que está acontecendo. O que vocês fariam? Eu teria arriscado também. Eu acho que eu teria não ido para a Índia, eu acho que eu teria voltado para o Brasil. A Gabi voltou para a Índia, que era onde ela estava morando. Acho que não tinha caído a ficha dela de que o negócio era sério e perigoso. Bom, aí chegando em casa, a memória da Gabi já estava mais ou menos ok. Ela tinha conseguido recuperar bastante as lembranças dela. Na Índia, ela pediu ajuda para um médico que era coordenador lá da universidade que ela estudava. Esse médico era psiquiatra e indicou a Gabi para um neurocirurgião. Bom, ela fez lá a consulta, tinha uns exames e uma semana depois, o diagnóstico. A Gabi tinha hidrocefalia e precisava de uma cirurgia de emergência. Aí se pergunta, Priscila, o que é hidrocefalia? Bom, eu vou explicar aqui o básico, eu não sou médica, né? Vou explicar o que eu pesquisei. É o acúmulo de água no cérebro. Simplificando muito, basicamente é isso. A Gabi ia precisar fazer uma cirurgia no cérebro para tirar água. E aí tinham 2 opções. Ou eles colocavam uma válvula na cabeça dela e ela ia ter que ficar com esse corpo estranho para sempre, ou os médicos iam fazer um furo na cabeça dela
para poder escoar esse líquido. Não tinha como desentupir o canal que estava entupido. Gente, receber uma notícia assim, de precisar fazer uma cirurgia no cérebro, já é punk, já não é uma notícia fácil, que ninguém recebe uma coisa assim tranquila. Agora, já imaginou passar por isso em outro país? Passar por isso sozinha? Bom, a saída que os médicos encontraram foi fazer o furo. E tinha que ser urgente, porque se a Gabi desmaiasse ou perdesse os sinais de novo, ela podia entrar em coma, perder a visão, os movimentos do corpo e até morrer. O negócio era tão sério, sabe aquelas estimativas que os médicos dão, sabe? De chance de uma operação dar certo ou não? Pois é. Então o médico aí da Gabi deu uma estimativa de 30% de chance de dar errado. Então, a estimativa de dar certo era de 70%, bem mais alta, mas, gente, 30% é muita coisa, né? A Gabi me disse que até essa coisa aí de fazer um duto no cérebro para escoar a água é um procedimento super moderno e que a medicina da Índia é super avançada e tecnológica. Eu achei bem curioso isso, porque a gente acha que... Bom, a gente sabe que a Índia é parecida com o Brasil na questão econômica. Muito carente de muita coisa, mas pelo menos aí na saúde, pelo que a Gabi falou, não tem essa carência toda. Ela disse que é bem pelo contrário, que eles são bem evoluídos em relação à tecnologia, principalmente nessa área da saúde. Mas enfim, não tinha como pensar muito. O jeito era fazer o que dava. A Gabi, claro, queria alguém da família lá com ela. Nessa confusão, ela ainda teve cabeça para mexer com burocracia. Ela pediu um visto de emergência para a família dela poder ir para a Índia. E deu certo. Achei que foram bem humanos nisso, né? De liberar um visto assim de emergência por causa de saúde. A família da Gabi chegou na cidade lá que ela estava um dia antes da cirurgia. Aí você pensa, ela estava de repouso, se preparando para a operação, fazendo lá o pré-operatório, nada. Ela foi turistar com eles, queria mostrar tudo na Índia para a família. Mas olha só, não é porque ela estava desencanada não. Na verdade, o que a Gabi pensou foi, se ela morresse na cirurgia, ela ia ter, pelo menos, aproveitado o último dia com a família. Ela teria feito um último dia de vida, um momento especial. Eu achei isso aqui super legal. Porque eu acho que, inclusive, eu já falei aqui, eu já fiz esse comentário aqui, que existe um fato na nossa vida e que a gente não tem como reverter. No caso aqui da Gabi, ela estava na Índia com um problema super sério, né, tendo que fazer uma cirurgia de emergência. Ela tinha opção de apavorar, de ficar super nervosa, de saber que tá lá sozinha, ou então reverter isso, tipo, já que é assim, o fato é esse, como é que eu vou interpretar o fato? Eu costumo muito falar que a vida, por mais que aconteça a mesma situação na vida de várias pessoas, nunca vai ser igual para todo mundo, porque cada um de nós interpreta de uma forma. Eu mesma, eu acho que no lugar da Gabi, eu estaria muito preocupada. Eu não teria ido fazer turismo com a família um dia antes, não. Mas enfim, cada um tem uma forma de reagir. Racionalmente eu prefiro a forma dela. Bom, aqui a gente já sabe que a cirurgia foi um sucesso. Se não tivesse sido um sucesso, eu não estaria aqui contando a história da Gabi, né? Não com tantos detalhes. A Gabi tem uma interpretação bem interessante de tudo o que aconteceu com ela. É aqui que entra a parte mais mística da história que eu falei lá no começo. Porque ela fala que aquele dia que ela estava lá, sentada na praia, na Tailândia, ela podia ter escolhido qualquer lugar. Porque ela foi escolher justo o Vietnã? E por que ela foi escolher justo essa trilha entre tantas outras? Porque assim, acho que deu a impressão de que foi a queda na cachoeira que deu esse problema dela, né? Mas não foi. A Gabi já tinha a hidrocefalia desde sempre, só que ela não sabia. Então ela acredita que graças à queda e à perda de memória, ela conseguiu identificar e tratar a hidrocefalia antes que desse ruim. Sei lá, antes que acontecesse alguma coisa e fosse tarde demais para resolver.
A Gabi tirou algumas lições disso. Não viajar sozinha. Não, tô brincando. Ela aprendeu a respeitar o fluxo da vida. Ela acredita que tem uma força maior regendo a nossa vida e que a gente tem que acreditar que essa força aí tá no comando. Eu falei até brincando aqui que ela tirou a lição de não viajar sozinha, porque quando acontece alguma coisa com alguém sozinho em outro país, a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Como que tá viajando sozinho? Mas se a gente não se joga nesse mundo, se a gente não arrisca e vive com o medo dominando as nossas ações, a gente também não vive, né? Então, ela teve lá a queda na cachoeira, que foi como notificou a hidrocefalia para ela. Mas isso poderia ter acontecido em qualquer outra situação, inclusive numa situação que ela não pudesse mais se curar, né? Ela me disse que saiu muito fortalecida disso tudo, que naquele momento da queda, quando ela conseguiu controlar a situação, quando ela olhou o problema de fora, ela disse que foi uma forma que ela achou para lidar com aquela situação, que até aquela reação surpreendeu ela mesma e que a partir dali ela sabia que estava forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa que viesse na frente dela, qualquer problema, né, da vida dela. Ela passou a ter mais fé na jornada, no caminho e confiar mais em Deus. Bom, hoje a Gabi é professora de yoga. A memória dela não voltou 100%. Tipo, ela sabe exatamente tudo o que aconteceu no Vietnã, essa queda na cachoeira e tal. Mas ela tem lapsos de memória. Tem coisas assim que se apagou, que ela não sabe. Assim, tem momentos do período dela no Vietnã que simplesmente pulou e ela não sabe o que estava fazendo. Agora me conta uma coisa, você já passou por um problema desse jeito? Tipo o da Gabi, uma coisa assim muito séria de saúde na gringa? Teve alguma situação que você ficou assim frente a frente, confiar ou não confiar numa pessoa completamente estranha? Já passou por isso? Conta aqui pra gente nos comentários. Essa é a história da Gabriela. Na próxima quinta-feira você vai conhecer a Laís. Ela largou tudo no Brasil para ficar com o americano e mais tarde descobriu que ele era casado. Daí esse homem primeiro separou da esposa para ficar com a Laís, depois separou da Laís para ficar com a ex-esposa. Confuso, né? Pior é que tem um amante que entra nessa história. E eu já aviso aqui, o final tá macabro. Não vai perder, né? É na semana que vem. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.